O objetivo do Flamengo segue sendo o Dedé. Ah, mas o Fluminense, o Cruzeiro não vai liberar o Dedé. Acontece que o Dedé, 80% dos direitos econômicos do jogador, Exato. eles pertencem ao grupo Sonda. O direito federativo pertence 100% ao Cruzeiro. Porque uma empresa não pode ter um jogador. O jogador pertence ao Cruzeiro. Mas a parte econômica, 20% é do Cruzeiro, 80% é do Sonda. A informação que eu obtive é que o grupo tenciona colocar o jogador no Flamengo. Eu acho esquisito, porque se eu sou dono do jogador, como é o caso aí do Sonda, tudo que o Cruzeiro fez pelo Dedé, eu seria eternamente grato. Porque era um jogador que o investidor, no caso o Grupo Sonda, tinha tudo para perder. Tudo. Se não houvesse essa disponibilidade, essa paciência, essa dedicação que o Cruzeiro teve com o jogador. Claro. Mas gratidão é algo que tem no futebol? Pois é, mas chega uma hora que precisa Como ter. não? Né? Claro. Como não? Eu duvido que o Dedé saia do Cruzeiro, tipo, batendo o pé. Não duvide. Opa, duvido. Não duvido e aposto com você. Não vou apostar porque A saída alguém dele vai perder. A saída dele do Vasco já foi um tanto quanto turbulenta. O Fábio lembra e sabe muito bem o histórico do Dedé. Então relembra pra gente. Quem define o destino de um jogador é quem tem o direito econômico, e muito menos quem tem o direito federativo. E no final do frigir dos ovos, a gente está falando de negócio, né? O futebol é um grande business, é um grande negócio. E o entendimento que você conversou com suas fontes, eu com as minhas, essas pessoas têm aqui no Flamengo, a tal da visibilidade, quem falou muito aqui agora há pouco do Palmeiras, ele teria mais visibilidade no Flamengo. Uma proximidade também maior de CBF, de Tite, uma possibilidade de uma Copa América, de um eventual negócio posterior com o futebol europeu. Então, tudo isso está por trás do caso Dedé. Quantos anos está o Dedé? Era muito velho. 26, 27? Não, mais. Dedé. Não, mas Acho que ele está beirando os 30. 30 já. Já? Confere. Vou dar uma olhadinha aqui. Porque quem investiu no Dedé está preocupado com o retorno, né? E ele já não é um jogador jovem. 30 anos ele tem. 30. A gente acabou de checar aqui. 30 anos. No dia 1º de julho ele vai fazer 31 anos, ou seja, ele tem 30 anos e meio, né? 30 anos e 6 meses. Fazer negócio também agora. Fazer um negócio com ele. Se bem que para o mercado chinês, que é o mercado comprador hoje em dia, e os caras pagam bem, um zagueiro como o Dedé, que pode jogar uma Copa do Mundo, e lá no mundo árabe, de repente ele pode ter uma visibilidade. Olha, eu estou recebendo a informação aqui de uma pessoa ligada à diretoria do Flamengo. A gente está conversando aqui, eu estou perguntando várias coisas aqui, a gente está apurando. Falei, Dedé, alguma novidade? Ele falou assim, ó, o Flamengo, o atleta, melhor dizendo, quer jogar no Flamengo. Já manifestou interesse a pessoas do Flamengo. O Flamengo é um bom Ponto 1. ofertador de salário, né? O problema, a frase dessa pessoa para mim, o problema do Dedé é a DIS, que é o Grupo Sonda. Acertar essa negociação com o Grupo Sonda, que não parece ser uma negociação fácil. No restante, ele falou, tudo é resolvível. Não, acho que quem é mais está difícil perto aí, do Fabinho. Flamengo é o Gabigol. Então, mas ainda continuando no Dedé, o mais difícil é o Cruzeiro, perdão. Cruzeiro ou DIS? Não, o Cruzeiro. Como é que você vai liberar o jogador do Cruzeiro? Você tem que pagar uma multa. Sim. Qual é a multa do Dedé? Eu já ouvi falar detalhe. em 160 milhões. Eu ouvi falar em 18. Até agora eu não consegui apurar exatamente, estou tentando apurar, eu não consegui apurar o valor da multa do Dedé. Nesse momento, porque o contrato dele não é novo. Ele está terminando. Era um contrato que me parece que de 4 anos já chegou à metade. Estou tentando saber essa multa aqui. Tá? Tenta descobrir essa multa aí, Fabinho. Lá Mas detalhe que o Cruzeiro deve ao Flamengo, né? Pelo Mancoejo, lembra? Tem uma grana O Cruzeiro ainda deve ao Flamengo e o Flamengo parece que teria acionado a FIFA, se eu não estou enganado. Acho que são 6 milhões de reais o passivo do Cruzeiro com o Flamengo. E aí entra de reais ou de dólares? Eu acho que de reais. Aí É entraria na composição. E o Cruzeiro também parece que não vive o melhor momento Tanto está financeiro liberando o Bruno Silva, porque tem um alto salário nessa troca com o Jadson no Fluminense. O Thiago Neves é outro jogador que vira e mexe, está na mira de outros times, e o Cruzeiro nunca fala que não vai liberar o jogador. E o Grêmio está investindo aí na contratação ali. O Grêmio não desistiu do Thiago Neves, não. Mas seria interessante a gente tentar descobrir aí o valor da multa do Dedé. São 5 milhões, tem razão, Viga. A dívida era em torno de 5 a 6 milhões, com correção. O Cruzeiro até propôs parcelamento e tal, e até então não houve essa quitação. Então é mais um bolo para entrar na negociação.
E o Cruzeiro está liberando alguns atletas por conta de para desinchar o elenco. E parte salarial. O Sobis rescindiu. Não, mas o Sobis era um jogador que não estava sendo utilizado. Sim, mas o Ezequiel idem. Não, mas tudo bem, mano. Você tem sob contrato. Ou você faz um acordo rescinde para diminuir o teu problema, que vai ser pagar o salário até o final do contrato. Não, mas peraí, Fabinho. Não dá para comparar a situação hoje do Rafael Sobis com a do Dedé. Não. O Rafael Sobis, ele era a quarta opção pro lado de campo. Mas era um salário alto também, então tá desinchando o elenco. Você diminui a tua folha uma coisa é você desinchar o elenco, pensando no jogador que é a quarta opção pro ataque. Perfeito. Isso daí é viável. Agora, você desinchar teu elenco, tirando talvez a principal referência defensiva do Cruzeiro hoje, eu discordo. O presidente do Cruzeiro já declarou, até inclusive, Sormani, que o jogador só sairia pelo pagamento da multa e ele próprio citou aí que essa multa era de 160 milhões. Eu também achei isso. Eu vi essa entrevista, eu achei isso. Gente, completamente fora de propósito. Eu duvido que seja. Eu também duvido que seja 160 milhões. Não, mas é claro que em questão da visibilidade, o Flamengo tem, né, mais mídia. Mas eu acho que o Cruzeiro tem visibilidade também. Mas o Cruzeiro é o atual campeão da Copa do Brasil, é um clube gigantesco. 98 anos hoje. 98 anos hoje, foi bem na Libertadores. O Dedé recuperou o seu futebol, acho que em 3, 4 anos ele jogou menos de 20 partidas. E nesse ano que ele recuperou, tem a questão da gratidão, que é difícil no futebol e até a gente estranha, né? Agora o Fabinho estava falando com o Mano ali, é uma estranheza a gente, gratidão, mas tem o business, o negócio, Não sou contra, não. Deveria ter. Deveria mais nessa ter, situação mas do Dedé. acho que nesse momento o Dedé deve pensar sim na gratidão. Mas você acha que o grupo de investidores pensa em gratidão? Aí tem essa outra parte. Agora, o jogador, essa informação que você passou, tem vontade de jogar no Flamengo, mas tem também a gratidão dele no Cruzeiro e o principal, ele recuperou o futebol dele no Cruzeiro. Voltou à seleção brasileira por meio do Cruzeiro. Então, se vai mirar na seleção, pela próxima Copa do Mundo, ele está no caminho certo. Agora, claro, seria um outro desafio vir aqui para o Flamengo e tudo que envolve o negócio. Mas a gente não pode ignorar o fato também de que o Flamengo ele é um inflacionador do mercado, né? Por pagar salários muito acima. Tenho certeza plena e absoluta que o teto do Flamengo é muito além dos 400 mil. Tanto que chegou a pagar quase 900 para o Guerreiro. Acabou de sair uma matéria. Então, um salário para ele acabou de sair uma matéria, Viga, no site do Globo Esporte. Os investidores pressionam Cruzeiro e Dedé se aproxima do Flamengo, que fará uma oferta superior a 30 milhões de reais. É o que eu falei. A informação que eu recebi. O problema não é a DIS do Flamengo. O problema que eu digo é resolver com a DIS ou Cruzeiro. Porque, olha só, sim. Eu fiz um investimento em 2013. Foi algo em torno de 15 milhões de reais. 14 milhões. Aí, 14 milhões. Comprei o Dedé. Agora é a chance de eu rever esse dinheiro. Exatamente. Chegou a hora do retorno. Agora é o momento. Aí vai a gratidão também, né? A gratidão da DIS com o Cruzeiro para a DIS também pode envolver uma gratidão. A DIS estaria pressionando o Cruzeiro exatamente nesse sentido que falou o Fábio Azevedo. É a chance que eu tenho de recuperar 14 milhões, pô. A DIS que, aliás, perdoou uma dívida de reais. 25 milhões. Por que Cruzeiro, então? É muito mais vantagem o Cruzeiro, gente, ele tentar no mercado viabilizar essa quantia de 14 milhões e devolver o dinheiro para a DIS, como o Grêmio deveria ter feito com o empresário do Ramiro, do que você vender o jogador por 30 para o Flamengo e falar, ganhei 15. Não, mano, o cara não vai querer só 14, o cara vai querer 14 e mais alguma coisa. Claro, eu investi 14 há 5 anos. 2013. Há 5 anos. Há 5 anos. Não é mais 14 milhões. Mas é que tá, senhor. O dinheiro é outro, o jogador, exatamente por causa do Cruzeiro, da persistência, da tenacidade do seu departamento, se valorizou, está na seleção brasileira. Então o cara não vai querer os mesmos 14 milhões. Mas Sormani, quem ainda decide o futuro do jogador, claro, ele próprio, juntamente com o clube que detém os direitos federativos do atleta. Eu acho que muitas vezes a gente acaba até subestimando, quando a gente vai falar até de São Paulo e do Rio de Janeiro, nós falamos, mas pô, é o Corinthians que quer, é o Palmeiras que quer, é o Flamengo que quer. A gente tem que valorizar também aí o tamanho do Cruzeiro, o tamanho do Atlético, do Inter, do Grêmio. Não, mas ninguém está diminuindo, mano. A gente está falando do desejo do investidor em recuperar o dinheiro, é isso? Claro, mas aí que tá, Sormani. Essa estratégia da recuperação do dinheiro cabe também ao próprio Cruzeiro e falar, beleza, diz, senta aqui, vamos conversar. Exato. Então, se o Cruzeiro pegar 30 milhões e der na mão do Sonda, ele vai fazer negócio. Só que o Cruzeiro não consegue pagar 5 milhões do Bancoejo. Tá liberando o Bruno Silva porque não consegue pagar. Então, mas não tem dinheiro. Isso é oferta. Como é que ele vai fazer um negócio? Isso é oferta real. Por exemplo, você é dono presidente de um time de futebol. Você bateria de frente com um investidor, como diz?
Eu não bateria. Que hoje eu bateria e vou falar o porquê. amanhã ele Amanhã bota outro lá, velho. O Dedé hoje é um zagueiro que vale mais do que essa quantia de 30 milhões. Hoje é um zagueiro que vale. Tem O que Dedé saber hoje quem- está atuando em alto nível. É claro, a gente tem que se resguardar com relação ainda à parte física, porque o Dedé é um cara que tem histórico de lesões. Claro. Sim. Nada indica que ele pelo menos está jogando em alto nível, mas nada indica que ele esteja 100% curado, que ele nunca mais vai se lesionar. Então, muitas vezes existe a cautela no futebol e acabam vendendo por qualquer cifra, que não é baixa também, 30 milhões hoje num zagueiro é uma quantia considerada alta, mas acredito que o Dedé, pelo potencial que ele tem e pelo nível que ele vem atuando, é um cara que vale a mais que isso. É só para lembrar que o Rodrigo Caio foi vendido por 7 milhões de euros, que dá quase 30 milhões, é o mesmo valor do Dedé. Mas ele é mais jovem, Muito né? mais Ele jovem. é mais jovem, mas o Dedé é muito mais jogador que ele. Né? Sim, Mas, o ganho do Dedé mas esse é o técnico. valor do Flamengo, a metade desse valor foi o que o Flamengo pagou. Não, entendi. O Rodrigo Caio, que você está falando. Isso, é metade, por 50%. 50% É. equivalente a 7 milhões de euros. Exatamente. Mas aí Ou o seja, o Flamengo está pagando um jogador de 60 milhões. Não, mas peraí. Aí o Sormani estava falando a respeito do Mancoejo. Não, é Mas isso o aí. Cruzeiro não teve dinheiro para segurar o Mancoejo. Será que é interessante para o Cruzeiro segurar o Mancoejo, que nem titular gastar 5 milhões num jogador que você Não, mas vai- a dívida tá aí, a dívida tá aí já. Ele Então, mas comprou é e que não tá. pagou. Não, mas é que tá. Houve, de fato, aí uma falha por parte do Cruzeiro? Sim. Mas com relação ao Dedé, gente, é segurar a galinha dos ovos de ouro. Se o Cruzeiro hoje, numa dessas, cede o Dedé por essa quantia, beleza, leva o jogador pro Flamengo, eu acho que tem que haver uma E se resistência eu pelo fizer fato uma outra do Dedé, matemática eu para entendo você? que vale mais que isso. Se eu disser que o Cruzeiro estaria vendendo por 45 milhões de reais o Dedé, é barato? Não Tá é. de bom tamanho? Não é? Porque aí você. Olha o que me veio à cabeça agora, não é nenhuma informação, não. Agora, olhando aqui os números, enfim, coisas que estão chegando. Se o grupo fala o seguinte pro Cruzeiro: o Flamengo vai dar 30 milhões pelo Dedé. Manda o Dedé pro Cruzeiro, pro Flamengo. Eu fico sócio do Flamengo. Você não tem mais dívida comigo. Você está ganhando 45 milhões. E eu te pergunto, como é que 15 fica a lei que eu- da FIFA? A nova lei da FIFA que impede hoje uma empresa como a Diz de ser sócia ou parceira de um clube aí na contratação de um jogador. Não vai aparecer isso. Você tem dúvida que eles vão burlar? Você tem alguma dúvida? Que empresários fazem isso? Então, mas é que tá, Fábio. A FIFA ela tem vasculhado Tudo situações bem. como essa, Isso aí tem é um punido outro, clubes. isso aí é um outro problema, uma outra investigação. O que eu estou querendo propor é o seguinte: o Dedé pode sair por 45 milhões e não por 30. Por quê? Pode muito bem a Di chegar e falar assim: ó, o Flamengo vai pagar os 30 milhões a vocês, os 15 a gente dá a quitação, 14, enfim. Ele vai pro Flamengo. Mas até quando o Cruzeiro teria que quitar essa dívida com a Diz? Porque a Diz, não, mas peraí, só para sim, explicar. sim, A entendi, Diz, ela entendi. expõe um prazo para que o clube possa devolver o investimento que foi feito. Foi assim com o Santos. Pode ser que nesse caso não tenha tido um prazo, até Então. porque ele se machucou muito, ficou muito tempo fora. Porque pode acontecer, claro, no futebol, repetimos, ainda mais no começo do ano, que as coisas começam a acontecer, o futebol está fervilhando, os bastidores aí estão pegando fogo. É claro, o Flamengo hoje é um time que muitos jogadores gostariam de estar atuando. É um clube que paga em dia, é um Paga time que bem. tá com uma estrutura excelente, é um time competitivo para ser pontinhos, para não usar o termo mais pesado aqui. Caramba! É verdade, pra caramba. Ao lado do Palmeiras hoje são os dois melhores elencos do futebol brasileiro. Isso mexe com a cabeça do jogador. Quer uma cereja do Mas bolo o nessa Dedé contratação? hoje está muito adaptado à cidade de Quer Belo uma Horizonte. cereja do bolo nessa contratação? É. Ele jogou aonde aqui no Rio? Depois do Volta Redonda, No Vasco. onde ele é ídolo. Você traz um cara que era ídolo do Vasco. Pô, você alfineta o teu rival. A torcida do Vasco vai odiar a diretoria. Por que não foi trazer o Dedé, deixou ele parar no Mas a torcida Flamengo? do Vasco sabe que não tem condições de trazer hoje. O torcedor Agora, tá Saber e maluco. Não, o aceitar torcedor são é doido. coisas diferentes. Agora, na minha você opinião, não é o doido. Dedé é um baita de um jogador. Joga bola pra caramba. Pra caramba. 30 milhões. O Flamengo tem 100 milhões pra gastar aí no mercado. Tá gastando 50 só em dois Tá zagueiros. gastando mal. Por que tá gastando mal? Tá botando lá uma fortuna no Rodrigo Caio, que é um jogador questionável. Não estou dizendo que é um mau jogador, mas um jogador de potencial questionável. Botaria eventualmente 30 milhões no Dedé, que é um baita de um jogador, mas aí já gastou metade. E o homem-gol, e o centroavante, cadê? Vai aturar Henrique Dourado de novo? Não, a negociação com o Gabigol segue. Lincoln de novo? Não, mas aí chega uma hora que o dinheiro acaba, né? Sim. Então, não deve ser fácil trazer o Gabigol Não, também. não é fácil, Tanto que a não é Inter quer barato. jogadores da base, quer o Lincoln, quer a Rainier, né? Tudo isso é composto, tudo isso é composto. O Vasco, para trazer o Bruno César, teve que abrir mão dar a preferência na compra do menino chamado E Thales diferentemente, Magno, 16 anos. Fabinho, e diferentemente do Palmeiras, que tem 3 times, se você olha para o time reserva do Flamengo, já cai bastante o nível.
já cai demais o nível. Então, quando se faz essa comparação Flamengo e Palmeiras, é Palmeiras aqui e o Flamengo aqui. E a gente não está falando do substituto para o Lucas Paquetá, que até agora não veio, e para o Diego, que pode não ficar. E o Cuejá pode ir embora depois da Copa América. Então você começa a perder perdeu uma de criação e finalização, que é o Paquetá. Pode perder o meia, porque o Diego até agora não aceitou a proposta de renovação com redução salarial. O contrato dele vai até julho. Cuejá pode ir embora depois da Copa América. Cuejá é um cara valorizado, é um ativo. O Rômulo já foi, então você, teoricamente, teu substituto, você já abriu mão. Então, é uma coisa a pensar. Eu concordo com você. Gastar 50 milhões numa dupla de zaga, olha os laterais do Flamengo e depois... Você ainda precisa de laterais. Pará e Rodinei, René e Trauco é muito aquém. Você precisa na direita. Do potencial financeiro que tem o Flamengo. Eu não sei como é que seria essa conta. O Flamengo não está pagando à vista isso. Então você não pode pegar e dizer, olha, pagou dos 100 milhões, entendeu? Mas o orçamento também é planejado. Eu não sei como é que é feito esse cálculo. Vale o investimento. Eu não sei como é que é feito esse cálculo. O orçamento é planejado, mas, são 100 milhões para gastar agora. Exato. Diluído eu não sei, exato. Por exemplo, qual é a possibilidade de o Flamengo ter mais 100 milhões para gastar no ano que vem? É grande. No outro ano, também. Entendeu? Ele não está pegando 100 milhões e pagando à vista todo mundo. Isso aí vai ser uma coisa que eu não tenho confirmado. Talvez os 5 milhões do Mancoejo venham a ser abatidos nesses 30. Olha, agora, eu vou te dar tanto, ou já vai abater 5 milhões aqui e tudo mais. É a própria composição. E você falou uma coisa certa, o Rodrigo falou uma coisa certa. O Flamengo é um time hoje em dia que, se você for confrontar com o Palmeiras está aqui, o Flamengo está aqui. Porque o time B do Flamengo não é um time competitivo. Não é. Não é. O Flamengo precisa disso. Agora, é evidente, vamos falar do Gabriel agora, o torcedor do Flamengo está esperando esse centroavante. E hoje, de fato, começa a gestão do Landim. Certo? Primeiro dia útil. É o primeiro dia útil do ano. É o que ele foi ao banco, olhou lá quanto tem, ele pode acessar, que está tudo fechado. A conta dele é rechadíssima. Quanto a isso, ele não precisa se preocupar. Mas hoje é o primeiro dia útil que ele pode. Então, assim, todas as negociações que vinham sendo tocadas pela antiga diretoria, nesse processo de transição, que foi muito bacana do Flamengo, que é muito saudável, porque o Flamengo continuou andando. Não é aquela coisa que parou, não, a antiga gestão escondeu, queimou o documento, levou debaixo do braço, nada disso. Quer dizer, foi um processo de transição para que o Flamengo continuasse. Durante a gestão anterior, o Rodrigo Caio foi contratado, porque ele foi contratado na gestão anterior, né? Passa a valer o contrato desde ontem, né? Desde 1º de janeiro, mas o Flamengo vem fazendo essa transição. O Gabigol, por exemplo, já sentou com o Marcos Braz. Não foi um encontro por acaso, no shopping, aquela foto que nós mostramos aqui. Não foi, não. Foi um encontro marcado. Ele não conhecia o Marcos Braz de lugar nenhum, gente. Não vamos contar a história pro torcedor. O Marcos Braz senta com o Gabigol e conversa com ele. E aí, quanto é que é? Chegou um valor. Bacana, amarra. Só que o negócio não é só Gabigol e Flamengo. Tem a Inter, aí é um negócio grande. A Inter não está disposta a negociar o Gabigol por empréstimo novamente, só como foi com o Santos na temporada passada. Ela sabe que o Lincoln vale muito, que o Rainer vale muito, esse menino da base também do Flamengo, que vai jogar a Copinha, começa hoje. Então ela começa a olhar, olha só, eu empresto o Gabigol de novo. 1 ano e meio, você quer? 1 ano? Eu empresto. Mas eu quero aqui uma fatia desse... Então a negociação começa. O Gabigol tem que voltar dia 7 de janeiro, se não chegar um acordo até lá. 7 de janeiro é agora, segunda-feira que vem, data da representação da Inter. E vai acontecer, Somani, pelo que eu tenho observado aqui, conversado com muita gente, como foi com o Santos. Ele volta para lá, no caso do Santos ele veio 25 de janeiro, se eu não estou equivocado, para o Brasil. No caso, lá ele estava em Portugal. Ele volta para a Inter, se apresenta, como está fazendo hoje o Bruno Henrique, que aliás é uma prática antiga que alguns tinham, olha, não quero mais jogar no clube, não vou me apresentar, né? Resolve lá empresário. Não, o Bruno Henrique está lá. Voltou para o Santos, daqui a pouco eu vou dar detalhes do Bruno Henrique. Mas o Gabigol vai se apresentar, se até dia 7, até segunda-feira não tiver nenhum acordo entre os clubes, e aí depois, ao longo da janela que vai estar aberta na Europa, se nenhum clube chegar com uma proposta firme na Inter, ele volta ao Brasil para o Flamengo. Me parece o caminho normal do Gabigol. Sem querer desmerecer o Dedé, e não é porque ele jogou no Vasco, enfim, porque tem 31 anos de idade, ou porque tem um histórico aí de contusões, eu preferiria pegar esses 30 milhões e investir em outras posições. Centroavante, indubitavelmente, e nas alas. Eu não sinto o Flamengo confortável tendo Pará e Rodinei de um lado, Trauco e da defesa e do Vasco. Você vai conseguir um moço. Certamente tem alguém que gosta do Henrique Dourado, um primo, parente. A gente está falando aqui do Abel. Do Vasco. Abel tá lá, inclusive, agora, hein? Então, chegou agora. E o jogador do Vasco que a gente estava falando aqui do Dedé, consegui aqui o valor da multa.
Eu peguei, passaram para mim que 70 milhões. Bate com a sua? 160 milhões. Foi o que a gente tinha falado anteriormente. De reais. Essa é a multa. Na verdade, ele renovou o contrato agora nesse ano que passou. E vai até 2021. Essa informação me foi passada também. Então a multa do Dedé é de 160 milhões de reais. Multa essa que já foi citada pelo presidente do Cruzeiro. E já foi citado pelo Itair Machado. Né? Eu particularmente não acredito. Eu também não acredito. Não, essa multa pode existir, mas não sai por esse valor. A informação... Mas é o seguinte, para você chegar nessa multa, o salário tem que ser muito alto. Porque a multa, quando é para o mercado externo, você vai lá e determina 100 milhões de euros. A multa para o mercado interno, ela é baseada no salário que você recebe. Para chegar em 160 milhões de reais, tem que ser muita grana, cara. Mas é que tá, Sormani, não sei até que ponto que é tanta grana assim. Porque, claro, o Dedé ele deve ser um dos maiores salários do time do Cruzeiro, isso daí é evidente, mas tem o tempo de contrato ainda que é preservado e o cálculo do salário vezes não sei quanto, vezes mil, acho que é isso. Enfim, se você ganha 500 pau por mês, vezes mais, sei lá, 2 ou 3 anos ainda que você tenha de vínculo com o clube, vezes 1.000... É um valor astronômico. É um valor astronômico. Então tá, eu tinha recebido a informação de que era 70 milhões. 160 milhões. Agora o Lai recebe a informação que é 160, que vai ao encontro que diz que o Itair Machado. Que é 160 milhões. Mas se o grupo que detém lá o direito econômico está pressionando, tenha certeza que algo vai acontecer. E o contrato então, do Dedé foi renovado no ano passado, vai se encerrar em 2021. E o Flamengo, a oferta que o Flamengo vai fazer é aquilo que a gente falou agora há pouco. Exatamente, confirmei aquilo que saiu no Globo Esporte. São 30 milhões de reais e o perdão dos 5 milhões do Mancoejo. Ou seja, seria uma proposta de 35 milhões de reais para o Cruzeiro. E conta com o aval, né, com a ajuda do grupo que colocou o Dedé lá, que quer reaver o investimento. Aí é uma pressão maior. Enfim, a pessoa que me passou 170 milhões está agora se penitenciando e me dizendo que você tem razão. Ele me informou de novo aqui, são 160 milhões. 160 milhões. Caramba. Então é complicado, né? É complicado tirar um jogador nesse valor aí. Não, e o entendimento do Cruzeiro que o Dedé pertence 100% dos direitos... Além dos federativos, né, o vínculo dele com o Cruzeiro, mas os direitos econômicos se baseando numa circular da FIFA. É muita grana. Bom, lembrando que logo mais